E eu quero falar agora sobre um tema que é muito caro para mim, é muito importante para mim, que é como eu aprendi a lidar com o tédio. Uma coisa que me deu muito trabalho, tá? E até hoje eu luto contra ele também, assim como todo mundo hoje em dia. Um breve histórico meu. Tá? Eu tenho um temperamento sanguíneo e eu fui criado com muita distração. Meus pais me deram o máximo, eles fizeram o máximo por mim, mas, por exemplo, eles não tinham noção do mal em termos de liberação de dopamina que as telas causam. Então eu cresci vendo televisão o máximo de tempo possível, via desenho atrás de desenho. Depois, já com... Eu só vim ter telefone um pouco velho, eu já tinha uns 10 anos, velho para os padrões de hoje, né? Eu já tinha uns 10 anos, hoje em dia criança de 1 ano tem celular. Mas eu ficava com o celular e usava, assim, ficava jogando, ficava acessando. Não era smartphone ainda, smartphone eu fui ter só quando eu já tinha acho que 13 ou 14 anos. Mas aí que foi mais ainda, né? Começou a era das redes sociais, todo tipo de lixo que você pode encontrar na internet, tendo acesso aberto sem nenhuma restrição. Então a minha mente, durante muito tempo, foi essa mente média do homem moderno, né? A coisa das distrações, busca pelo prazer constante, fuga da dor constante, uma covardia enorme, uma incapacidade de ficar ali presente comigo mesmo, uma ansiedade social muito grande, porque quanto mais tempo você passa com a cara enfiada na tela, menos você consegue lidar com os outros de forma natural, né? Menos você consegue ser normal com os outros, você tem uma ansiedade muito grande, uma expectativa de resultado imediata, né? Tudo que você fala, você espera um resultado, assim, você tem uma cena na sua cabeça e assim vai. Então, essa era a minha constituição básica, digamos assim, quando eu comecei uma jornada de mudança lá pelos idos de 2016, beleza? No ano que eu ia fazer 18 anos, né? Portanto, é isso? É isso aí, no ano que eu ia fazer 18 anos. Comecei uma jornada ali de uma mudança. Eu comecei a ler um pouco mais, né? Fui ler livros, depois eu comecei a descobrir, aqui no YouTube mesmo, conteúdos. No Brasil tinha muito pouco conteúdo assim de desenvolvimento pessoal bom. Eu me lembro, na minha adolescência eu vi um canal do Copini, né, que era um que tinha bastante conteúdo, tinha o Felipe Marques aqui também falando, mas assim, conteúdo de desenvolvimento pessoal tinha pouquíssima gente falando. Então eu fui ver muita coisa dos gringos, que eu já sabia falar inglês. Teve um canal em específico que mudou muita coisa na minha vida, que foi o Improvement Pill. Eu sou muito grato ao cara lá, não sei nem o nome dele, mas o canal dele fez uma diferença danada na minha vida, que foi quem primeiro me mostrou essa questão da construção de hábitos que vão formar uma vida que vale a pena viver. Mas, fast forward, alguns anos, né, eu fui caindo naquilo que é a armadilha do desenvolvimento pessoal. É você assistir um montão de vídeo, é você ler um montão de livro, mas você não realizar nada. Você sabe um monte de dica, um monte de técnica, um monte disso, daquilo, mas fazer que é bom, você não faz nada. 2 anos depois que eu comecei essa jornada, 2016, eu estava nessa situação mais ou menos. Finalzinho de 2017, eu comecei a perceber, eu sei um montão de coisa, né? Eu me acho inteligentão, mas eu não realizei nada. Terminei o ensino médio como um aluno fracassado, que ficava em recuperação todo ano, notas baixíssimas no histórico escolar. Não passei em nenhuma faculdade que preste, não passei em concurso nenhum que eu me propus a fazer. O que eu estou fazendo na minha vida? E foi nesse momento que eu comecei a estudar de verdade para concurso. E eu passei 10 meses depois, eu comecei a estudar de verdade ali por novembro de 17, 10 meses depois, setembro de 18, estava aprovado nas PSECs. Passei nas PSECs, isso já é outra história, né? Depois tive que voltar às PSECs, comecei a estudar para o CFO CBMERG, outra história também, mas 2019, passei um montão de concurso, passei em primeiro lugar no CFO CBMERG, não pude prosseguir no CFO, comecei a produzir conteúdo para cá, falando sobre concursos em específico, né? Ajudando o pessoal que gostaria de ser aprovado. Me tornei basicamente um treinador de aprovados, já ajudei centenas de pessoas a serem aprovadas. Como? Pela mudança real do que está aqui. Eu até cunhei o que eu chamo de equação fundamental da aprovação, que é o seguinte: domínio do processo de estudos mais domínio da sua mente é igual a ser aprovado. Você tem que dominar o processo de estudos, ou seja, tem que saber como estudar. Não adianta só esse negócio, é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Ô bonitão, isso é o que você tem que fazer. Mas como que você faz isso? Então você tem que dominar o processo de estudos, como estudar do jeito certo, e dominar a sua mente. O que vem para todo mundo emocional, o que vem para todo mundo de expectativas, o que vem para a construção de uma visão de mundo que preste, e assim vai. E por que eu estou contando essa história toda? Porque aprender a lidar com o tédio foi a base para eu conseguir
realizar tudo que eu realizei nos concursos, realizar tudo que eu realizei aqui na internet até agora, ajudar tanta gente como eu já ajudei para ser aprovado em concurso, e assim vai. Hoje, nós temos horror ao tédio, porque a gente cresce hiperestimulado. O tempo todo você tem que estar fazendo alguma coisa. Você pega uma criancinha dessas, 5, 6 anos hoje em dia, que desde 6 meses de idade já tinha um tablet na cara, você vê que essa criança tem horror a ficar sentada 1 minuto sequer. Eu sei que crianças sempre tiveram horror a ficar sentadas, mas é patológica a coisa hoje. Você vê a diferença. Eu me lembro quando eu era criança, eu odiava ficar sentado também, eu odiava ficar parado. Mas esse ódio a ficar parado não era uma coisa assim, que eu não conseguia me controlar. Não, eu ficava emburrado, porque não tinha nada para fazer, mas não era uma coisa assim de você ficar se sacudindo. Você vê as crianças tendo sintomas, parece de abstinência hoje em dia. Você tira o celular dela, começa a chorar, se espernear, gritar, se sacudir toda. Tem umas que chega a babar pelo celular, e você vê que isso não tá normal. E teve uma história que eu acho muito pertinente aqui, que eu li no blog do Cal Newport, outro que me ajudou muito com os livros dele. Ele contando, né, que o Martin Luther King, certa vez, assim que ele foi nomeado pastor lá naquela época da luta pelos direitos civis, né, ele foi nomeado pastor pouco tempo depois que a Rosa Parks foi presa. E ele ficou num dilema danado, né? Ele pensou, pô, será que eu dou prosseguimento a isso? Será que eu me escondo, eu fujo? O que eu faço? Né? Porque ele tinha família, tinha filhos, tinha esposa. E ele estava na casa dele, 3 horas da manhã ele acordou com esse dilema na cabeça e não sabia o que fazer. Aí ele desceu do quarto, foi para a cozinha, na casa dele, passou um café, tomou o café e ficou ali se perguntando, o que eu tenho que fazer? E aí ele começou, né, pensando dessa forma, refletindo, meditando, ele imediatamente começou a rezar na cabeça dele, né? Ele fez uma oração ali na cabeça dele, ele pedindo, meu Deus, me ajuda, me dá uma orientação. E ele lembrou daquela frase lá dos evangelhos, eu não me lembro de qual evangelho é, mas Nosso Senhor diz assim, eis que estarei convosco até o fim dos tempos. E aí ele olha, né, toma uma coragem naquele momento, e é quando ele decide cair de cabeça, que ele percebe, não, o que eu estou fazendo não é injusto, o que eu estou fazendo não é errado, eu não posso me acovardar nesse momento, as pessoas precisam de mim, eu preciso pastorear as minhas ovelhas. Então naquele momento ali ele assume, né, a função de pastor de fato, e ele cai para dentro da batalha pelos direitos civis de uma forma profundamente cristã, de uma forma profundamente verdadeira, né? Tanto que é um exemplo para o mundo todo até hoje. E aí o Cal Newport ele levanta o seguinte questionamento que eu achei genial, que é o seguinte: agora você imagine se Martin Luther King Jr. tivesse um Instagram. Nós não teríamos Martin Luther King Jr. Porque ele ia acordar às 3 horas da manhã. Maneiro, alguém de parapente passando aqui em cima. Ele ia acordar às 3 horas da manhã, ele ia pegar o celular dele na cabeceira da cama, ia abrir o explorar do Instagram, ia ficar lá scrollando até dar sono de novo, ia voltar a dormir. No dia seguinte não ia ter tomado decisão nenhuma, não ia ter refletido sobre nada, não ia ter feito nada. Ou seja, essa fuga patológica do tédio, essa fuga patológica do não ter o que fazer, ela literalmente mata as nossas possibilidades de grandeza. Ela mata quem nós podemos ser. Quantos Martin Luther Kings não podem ter por aí que literalmente estão sumindo porque estão matando o próprio potencial com todo esse hiperestímulo da internet? Quantos possíveis gênios podem estar por aí que não vão ser gênio coisa nenhuma, vão ser só mais alguns imbecis, né, idiotizados ali pelo excesso de dopamina e por essa busca constante por estímulo da internet. Isso é muito importante da gente refletir. Até onde você já poderia ter chegado se você pegasse todo esse tempo que você gasta com redes sociais, com futilidade, com pornografia, com joguinho idiota, e você tivesse aplicado em alguma coisa que realmente seja grande. Agora, vem uma objeção muito grande. Que aí o pessoal fala assim, não, mas olha, Matheus, mas aí também eu não posso só ficar estudando, trabalhando, etc. Não, eu também tenho que me divertir. Mas você se diverte mesmo vendo um videozinho idiota? Você se diverte? É assim, quando você termina, depois de 3 horas lá vendo vídeo no TikTok, depois de 3 horas vendo pornografia, você sai o quê? Nossa, feliz, renovado, né? Você sai mais forte. É assim que você sai? Ou você termina igual um zumbi. Quando descarrega o telefone, quando você sai finalmente do telefone, você sai daquele transe, você fala assim, caramba, cara, o que eu tava fazendo? Aí você olha pro relógio,
sensação de cansaço sem ter feito nada, uma névoa mental, a mente nublada, você não consegue focar em nada, não consegue pensar em nada com clareza. Veja, você não está se divertindo, você não está descansando fazendo essas coisas. Você está dependente, igual o drogado depende da droga. Essa é a primeira coisa. Segunda, você só não se interessa em fazer alguma coisa mais profunda e verdadeira porque você está gastando todo o teu tempo, toda a tua energia vital nessas palhaçadas. Isso tem que ficar muito claro, muito óbvio. Saia dessas falácias modernas que botam na sua cabeça assim, não, eu tenho que curtir a vida, eu tenho que aproveitar a vida, e aproveitar a vida é ficar no WhatsApp vendo putaria. E aproveitar a vida é passar a madrugada inteira jogando um jogo que não vai te dar nada. Isso é aproveitar a vida. Sério. Pensa direitinho no que você está fazendo. E foi tudo que passou na minha cabeça nesse momento de transição ali principalmente no ano de 2017. Também aconteceu uma coisa em 2017. Eu fiz uma cirurgia e eu tive uma reação da anestesia. Eu tive que ficar uma semana no escuro, completamente no escuro. Porque se eu visse luz, fosse luz do sol, luz elétrica, qualquer luz, luz do celular, luz da televisão, parecia que eu estava tomando soco no cérebro. Parecia que estava dando soco assim por dentro no cérebro. Uma dor muito forte, um incômodo muito forte, uma dor atrás dos olhos. Assim. Eu passei uma semana no escuro e só fiquei ali com meus pensamentos, né, respirando, acordando, dormindo e respirando e pensando, só isso. E essa foi uma das experiências mais importantes da minha vida em termos de transição, assim, porque uma espécie de retiro de silêncio que eu fiz, né? E todo retiro de silêncio que você faz, você muda. Algo muda em você, porque você passa a ver as coisas com mais profundidade, com mais verdade. Eu percebi que o tédio não mata você. O tédio não é uma coisa a qual a gente tem que fugir. O tédio é uma sensação que a gente precisa aceitar. Porque é a partir do tédio que você consegue tomar grandes resoluções. Sem o tédio, se distraindo o tempo inteiro com vídeos, com jogos, com sabe-se lá o quê, você não consegue parar e olhar para a tua vida. Você não consegue parar e perceber o que está bom, o que está ruim. Você não consegue notar, conhecer a si mesmo e descobrir o que você gosta mesmo de fazer e o que você não gosta. Todas as grandes descobertas que eu fiz sobre mim mesmo foram em momentos em que eu aceitei ficar entediado, aceitei ficar ali, meio que fazendo nada, comecei a olhar para dentro de mim e comecei a conversar com Deus. É aquele poema do Antônio Machado, né? Que ele fala, quem habla solo, espera hablar com Deus. Então, assim, quem fala sozinho, espera falar com Deus. É isso, né? Um dia você tem que começar falando sozinho primeiro. Ou seja, você tem que parar e olhar para os seus pensamentos. Você tem que olhar para a sua vida. Você tem que começar a observar, assim, quem é você, cara. Uma das coisas que mais me assustou ali pelos idos de 2017, 2018, foi exatamente quando eu parei assim e falei, caramba, eu não sei o que eu gosto de fazer. Eu estava lendo um livro bem interessante, cujo nome não lembro agora, mas que falava sobre isso, né? Que você tem que ter pelo menos assim uma lista de coisas que você gosta de fazer e que você pode fazer nos seus momentos de distração. E aí eu percebi, caramba, eu não sei o que eu gosto de fazer, eu não sei o que me faz bem. Porque tudo que eu achava que eu gostava de fazer era jogar e ficar vendo vídeo. Só isso. Tudo que eu gostava de fazer se resumia a ficar olhando para uma tela. Eu falei, caramba, eu não sei nada de mim, eu não sei nem qual é a comida que eu gosto de comer. Eu comecei a notar a falta de atenção que eu tinha em toda a minha vida. Eu não prestava atenção na comida que eu comia. Eu não prestava atenção na aparência do meu quarto. Eu não prestava atenção na forma como eu me vestia. Qualquer roupa tá bom, qualquer comida tá bom. Eu falei, caramba, que vida é essa que eu tô vivendo? Que vida é essa? Lidar com o tédio, né? Saber olhar para o tédio e entender que o tédio é um momento em que você pode entrar numa introspecção um pouco maior e começar a descobrir essas coisas. Poxa, o que eu gostaria de fazer agora? Em vez de simplesmente sair fugindo de si mesmo atrás de uma distração o mais rápido possível, é o primeiro passo para você começar a viver de verdade. É a primeira coisa. E é por isso mesmo que quanto mais tempo você passa grudado numa tela, menos resultado, menos eficaz sua vida é. Isso sempre é assim. Pretendo trazer mais vídeos sobre o tema, se vocês quiserem, deixem comentários aí pra mim. E podem mandar perguntas também, que eu sempre tomo as perguntas de vocês como tema para poder produzir mais conteúdo aqui, tá bom? Se inscrevam na minha lista de e-mails diários, todo dia, às 9 horas mais ou menos, eu mando um e-mail lá no Diário dos Tércios, e agora a gente entrou numa fase em que eu tô falando sobre a guerra mental. Eu tô falando exatamente sobre como lidar com tudo isso que rouba você de você mesmo, como combater de verdade na guerra mental. Eu acho que você vai gostar bastante.
E se você está estudando para concursos vestibulares, aqui na descrição tem o meu livro, A Arte da Aprovação, em que eu conto para você como eu deixei de ser um aluno fracassado, idiota, pusilânime lá no meu ensino médio, para conseguir chegar a ser aprovado em primeiro lugar no concurso de oficial bombeiro e depois ajudar centenas de pessoas a serem aprovadas nos mais diversos concursos vestibulares. Se você está passando por essa fase, conta com a minha ajuda, leia meu livro aí. Forte abraço para você, fica com Deus, até a próxima.